Nos dias de hoje, basta ouvirmos o nome Chernobyl que imediatamente vem à nossa mente o desastre da usina nuclear mais potente do mundo. O maior acidente nuclear da história ocorreu há mais de 3 décadas. Sua radiação era 100 vezes mais forte que as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Milhões de pessoas sofreram e ainda sofrem as consequências até os dias de hoje. Nesse vídeo, mostraremos o que realmente aconteceu e como o lugar se encontra atualmente. Ficou curioso? Então, pegue seu passaporte e embarque nessa viagem. O barato de hoje é Chernobyl. Muito próximo à fronteira da Bielorrússia, foi construída a usina nuclear de Chernobyl e a 3 quilômetros dali, uma cidade chamada Pripyat, para hospedar seus trabalhadores, cuja população era de mais de 50 mil habitantes. A usina nuclear ficava a 14 quilômetros de Chernobyl e a 120 quilômetros de Kiev, capital ucraniana. Devido à proximidade, a Bielorrússia foi a área mais afetada pelo acidente, ocorrido em 26 de abril de 1986. Naquele dia, estavam planejados alguns testes de segurança no reator 4, mas algumas situações fugiram do controle e houve um superaquecimento do combustível que implicou a destruição da base do reator. A potência da explosão foi equivalente a 300 toneladas de TNT. Entre as principais causas, podemos destacar 2. A primeira é que as normas de segurança soviéticas, na época, não eram tão rígidas quanto as praticadas no Ocidente. A segunda foi de que houve um atraso na realização dos testes, o que acabou sendo feito pelos funcionários do turno noturno. Ocorre que esse grupo era composto por funcionários menos experientes. Os primeiros a chegarem para controlar o desastre foram os bombeiros, que conseguiram apagar o incêndio. Mas, na base do reator, ainda havia combustível queimando. Para evitar possíveis contaminações na população, o governo começou a agir, mas é preciso destacar que as autoridades soviéticas tentaram esconder o gravíssimo problema, tanto dos demais países quanto de seu próprio povo. Mas como esconder um problema de tamanha magnitude? Impossível, não é mesmo? Logo, a comunidade internacional percebeu a gravidade do fato e começou a agir em busca de reduzir os danos. Foram os suecos os primeiros a se darem conta quando notaram que seus habitantes estavam apresentando níveis altíssimos de radiação em seus corpos. O vento soprava na direção noroeste e espalhou materiais radiativos para a Escandinávia e posteriormente para quase toda a Europa, incluindo a ilha da Grã-Bretanha. Apenas em 2 de maio, as autoridades soviéticas decidiram evacuar toda Pripyat. Com a cidade já vazia, os liquidadores começaram a atuar. Eram cerca de 600 mil pessoas, muitas delas reservistas do exército, bombeiros, mineiros, operários e até mesmo cientistas. Somente em 6 de maio conseguiram acabar com as chamas do reator. Nesse momento foi dado início à tentativa de evitar que a radiação se espalhasse pela atmosfera. Foi quando começou a construção de uma espécie de sarcófago de concreto que envolveu todo o reator, deixando-o totalmente isolado. A obra foi concluída após 200 dias e teve uma vida útil delimitada de 30 anos a partir daquele momento. Desde então, se criou uma zona de exclusão, que atualmente tem um raio de aproximadamente 30 quilômetros.
Pripyat está contaminada com plutônio e demorará 24 mil anos para reduzir sua intensidade pela metade. Há grandes divergências sobre o número de vítimas fatais que a explosão trouxe. As fontes reconhecidas oficialmente afirmam que apenas 28 pessoas morreram. Eram elas liquidadores e bombeiros que trabalharam nos dias do desastre. Porém, as outras estimativas realizadas por grandes organizações, como Organização Mundial da Saúde e Greenpeace, entre outras, falam em mais de 500 mil vítimas fatais. Você deve estar pensando que após o desastre e a construção do sarcófago, tudo terminou, correto? Errado. A usina continuou operando com os outros reatores até o ano 2000, já que a Ucrânia dependia da energia que lá era gerada. Porém, uma verdadeira bomba relógio tinha de ser desativada, pois o sarcófago tinha uma vida útil de apenas 3 décadas. A solução foi construir um novo sarcófago, mais seguro e com uma vida útil maior. Sendo assim, em novembro de 2018, o chamado Novo Sarcófago Seguro foi inaugurado. É o novo sarcófago seguro que atualmente contém a radioatividade do reator 4. Trata-se de uma obra de engenharia sem precedentes. Tem 110 metros de altura, 150 metros de largura, 256 metros de comprimento e pesa mais de 30 mil toneladas. Custou 1,5 bilhão de euros e tem uma vida útil de 1 século. A área próxima à usina é conhecida como Floresta Vermelha, porque a radioatividade deu essa coloração à vegetação. Quando do acidente, a maioria das árvores foram cortadas pelos liquidadores, mas, com o passar do tempo, elas foram ganhando terreno pouco a pouco. Ao que tudo indica, a radiação parece afetar menos a vegetação do que era esperado. A cidade de Pripyat nos passa a impressão de uma cidade pós-apocalíptica e até nos faz lembrar de Centralia, que já foi tema de vídeo aqui no canal. Uma interessante experiência pode ser observada em Burayakovka, um povoado abandonado distante cerca de 10 quilômetros da usina. Em 1998, um grupo de zoologistas ucranianos libertaram 30 cavalos de uma espécie que estava em perigo de extinção. Mesmo não sendo seu habitat natural, os cavalos se adaptaram perfeitamente. Atualmente podemos encontrar animais muito diferentes, como ursos pardos, javalis, linces, cegonhas, castores, lobos e águias. Possivelmente se encontram lá devido à ausência de humanos. Mas também há pessoas que vivem por lá. Há 5.000 pessoas que continuam a trabalhar na usina e algumas centenas de pessoas que escolheram viver em Chernobyl. Durante vários anos, a população foi crescendo e em 2016 ultrapassou 700 habitantes. Muitos moradores dizem que eram discriminados após o desastre pelos seus novos vizinhos e, com a diminuição da radioatividade, alguns decidiram retornar. A grande maioria é composta por idosos. Apesar da contrariedade do Estado ucraniano, essas pessoas continuam vivendo na zona de exclusão e possuem uma vida relativamente normal. Acabaram se tornando uma atração para os turistas que visitam a zona de exclusão. Se você está se perguntando se pode visitar a zona de exclusão, informamos que é possível sim. A visita pode ser feita de forma legal, embora tenha que solicitar as licenças correspondentes e deve cumprir um grande número de regras, como não tocar nas plantas e ficar pouco tempo nas áreas de alta radioatividade.
A visita pode se dar em diferentes turnos e pode ter como destino tanto Chernobyl como a própria usina. E aí, curtiu o barato? Você gostaria de visitar Chernobyl ou a usina? Se aventuraria a andar pela Floresta Vermelha? Comenta aí embaixo, dá a tua opinião. É hora de carimbar o passaporte, pois essa viagem chegou ao fim. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like se você gostou do vídeo de hoje, pois isso ajudará em muito no desenvolvimento de novos conteúdos. Ah, e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa mega curiosa e muito corajosa que você conhece. Valeu, até a próxima!